Salve, salve todo mundo que está na live, já estão apostos aí, são 17 e 18, quase, né? O horário da live hoje é o quê? É isso, 17 e 18. Quem está chegando ou está a caminho do trânsito ou ainda está em aula nos bastidores da academia, do Pilates, no estúdio, onde vocês estão? Salve, salve todo mundo que está chegando agora, uns que eu já conheço, outros que estão chegando pelas novidades do Insta. Meus alunos, meus queridos clientes, meus amados pacientes por todo o Brasil. Ó quem tá aqui do meu lado hoje. Não é o Dorivaldo, mas é a nossa coluninha. Sim, estamos aí na área. Um beijo, galera, satisfação, todos que estão aqui junto comigo neste momento tão magnífico que vocês estão perguntando toda hora sobre o mecanismo antirrotatório da escoliose, as famosas alterações de eixo dessa estrutura magnífica que compete à centralização do seu corpinho. Quantos de vocês sentem dor na coluna aí, hein? Me conta. Quantos de vocês sentem dor na lombar, na torácica, no pescoço, em tudo quanto é lugar? O mais importante para a gente começar a compreender sobre essa live de hoje é que essa estrutura que compete o eixo do seu corpo tem 33 vértebras. Olha ela aqui. A estrutura que compete o eixo do seu corpo deveria ter um alinhamento na sua disposição retilínea quando eu olho para o raio-x ou o indivíduo de frente ou de costa. Então, póstero anterior ou antero posterior, a disposição crânio-caudal das nossas vertebrinhas, elas precisam estar no prumo. Agora vai, me pergunta se está no prumo. As coisas que a gente olha por aí. Me pergunta se está no eixo. As variáveis que a gente investiga na sua avaliação clínica, postural, ortopédica, funcional, ou então na sua avaliação física geral. Hein? Primeira coisa que você precisa entender é que esse prumo aqui, que tem as nossas 33 vértebras empilhadas no nosso eixo, 7 vértebras cervicais, 12 torácicas, 5 lombares e o resto fusionais sacrais, são 33. 33 é a idade de Cristo, né? Será que é coincidência? Por que não é 31, né? Ou por que não são 20? Por que são 33? Que treco doido. Tem gente que nasce com uma vértebra a mais, que é a vértebra de transição. Tem a gente que tem o arco posterior mal formado ou não fechado corretamente, que são as espinhas bífidas. Tem algumas irregularidades congênitas e até hereditárias. Mas se eu tirar uma vértebra aqui para você, ó, touchscreen, e virar ela aqui para você nesse sentido, essa vértebra que agora está sendo observada axialmente dizendo, porque eu tirei uma vértebra aqui do eixo axial e virei ela para você, cortei no plano transversal e tirei aqui para você ver, tá vendo ela que belezinha? Ela é gordinha assim, é claro que essa é de plástico, tá bom? Não é o morto que tá aqui não, pelo amor de Deus, né? Nem pode, tem que ter legalização para isso. O corpo, ele é gordinho assim porque foi feito para dissipar 80% da nossa carga. E o arco, ele é mirradinho assim porque ele foi feito para suportar 20% da carga. Que carga? A carga desse empilhamento do eixo axial, a somatória dessas cargas em cada níveis intervertebrais. Essa carga da gravidade, a carga do eixo axial, a carga do peso corporal, a carga da força da reação do solo, deveria estar sendo dissipada ao longo de todo esse corpinho do seu corpo vertebral. Se agora o carro está puxando do desalinhamento, se agora eu tenho um desalinhamento dessa estrutura, tem mais sobrecarga em algumas das áreas dessa região do eixo que é a sua coluna, tá bem? Então a gente está aqui para falar de escoliose, não é? Hoje eu estava aqui com o João e a Dani veio me visitar. Deixa eu te mostrar um negócio aqui no computador. O João e a Dani vieram me visitar. Olha que legal isso. Consegue perceber que o eixo não está reto? Yes or no? Então eu não tenho um alinhamento do eixo, correto? Esse desalinhamento do eixo está
altamente correlacionado com um drop pélvico da minha coluna. Consegue ver que essa crista ilíaca é mais alta do que essa crista ilíaca? Faz um joinha aí para mim. Vai. Joinha, joinha, joinha. Quem está enxergando o joinha? Coração. Muito bem. Se eu tenho uma correlação com o final da minha coluna, que termina na minha região lombosacral, o meu sacro que está juntando com o ilíaco, formando as SI, Sacrum Iliacum Joints, a gente tem ali um side bending, uma queda dessa pelve para um dos lados. O lado que a crista ilíaca sobe normalmente tem um fechamento dessa área do raio-x. Esse zoinho aqui assim, ó. Os zoinhos são os pedículos, esse narizinho aqui é o processo espinhoso, as orelhinhas é o processo transverso. Parece um rostinho, tá vendo? O lado que o zoinho tá mais fechadinho, ele tá mais apertadinho, ele tá mais rodado em fechamento e inclinado para esse lado de cá. Só que quando inclina para um lado, roda para o outro lado, abrindo a área contralateral da inclinação. Então essa é a primeira variável de regra de uma escoliose. A famosa lei de Freit da biomecânica. Toda inclinação gera uma rotação contralateral e oposta. Toda inclinação gera uma rotação contralateral e oposta. A escoliose não é num único plano, não é apenas uma inclinação lateral da coluna. Ela é tridimensional. Ela é uma extensão, ela é uma inclinação e ela é uma rotação. Então ela já tem uma coluna que é praticamente retificada, uma coluna que não tem uma curva natural. Numa vista lateral, as suas curvas sinuosas, que tem uma concavidade cervical, uma concavidade lombar e uma concavidade torácica, uma concavidade lombar. Essas curvas naturais com a sua retificação, a retificação da escoliose já tem uma maior dificuldade da dissipação das cargas e do rolamento intercostal. Uma das 7 escolas, elas preconizam esse rolamento intervertebral ser uma das ferramentas satisfatórias para a formação do gliding artrocinemático de deslizamento entre esses ossos. Então a primeira coisa que você tem que saber é que as escolioses não são uma única variável de inclinação lateral, e sim toda inclinação lateral, ela compete com uma rotação contralateral e oposta, que é a primeira lei de Freit. Então a gente inclina para um lado e roda para o outro. Lembrando que ela já tem também uma extensão significativa e um dorso bem mais retificado, e por isso que eu não posso fazer hiperextensão nas escolioses. Uma variável importantíssima a se saber é que o final disso tudo termina aqui na pelve. Se essa pelve tiver um drop pélvico, é importante mensurar o tamanho das pernas. Essa segunda regra magnífica vem na avaliação do famoso exame de discrepância de membros inferiores. Será que a pessoa vem porque tem uma escoliose, porque ela vem de uma discrepância de membro inferior, ou será que ela vem por uma desordem central do centro para a periferia? Se eu tiver uma discrepância de membro inferior maior do que 1,5 centímetros, já é considerada uma discrepância patológica e a gente manda para a baropodometria fazer uma palmilha significativa para ter a compensação dessa perna uma maior do que a outra. Porém, se não tiver uma discrepância de membro inferior relevante maior do que 1 ou 1,5 centímetros, a gente começa a pensar numa translação lombopélvica que não é da discrepância de membro inferior, e sim um drop pélvico que vem por uma desordem proximal e central, tá bom? Eu gosto muito de lembrar vocês que dentro das escolioses nós temos os fatores congênitos, hereditários, mas é muito importante lembrar que a maioria da porcentagem dela, a incidência dela mundialmente descrita, elas são idiopáticas, as famosas escolioses que podem surgir ao longo do crescimento, das fases do estirão, na juventude, sim senhorita, são as escolioses idiopáticas, e a palavra idiopática é sem causa definida. Ninguém no mundo ainda descobriu
como que as escolioses podem ter a sua resolução 100%. Mas se já não tem a cura 100%, tem a chance de reduzir, de minimizar, de atenuar, de retardar a evolução dessa curva, que ela acontece negativamente, o prognóstico é negativo, piorando essa curva de 1 a 2 graus por ano, se você não fizer nada contra ela, tá bom? Então, se você não fizer nada contra a curva, a gente tem uma piora da curva gradativamente de 1 a 2 graus por ano, piorando essa inclinação e essa rotação. Eu quero te mostrar um exemplo significativo aqui. Hoje eu tô com 2 telefones, olha só que legal. Eu gosto muito desse caso. Esse caso é um caso que marcou meu coração e marca até hoje, porque não é igual a porcentagem de inclinação, de extensão e de rotação. Não quer dizer que é 33% de inclinação, 33% de rotação ou 33% de extensão. A gente pode ter pessoas que têm mais inclinação, pessoas que têm mais rotação, pessoas que têm mais extensão. O interessante é que quanto maior for a superiorização das costelas com relação ao arcabouço torácico ou a transição lombosacral, quanto maior for a gibosidade, maior é a minha rotação dessa curva. Então nós falamos que a escoliose ela é tridimensional. Nós falamos também que pode ter uma relação com discrepância de membros inferiores e eu preciso investigar através de uma escanometria se o drop pélvico vem porque uma perna está maior do que a outra, porque o eixo está torcido de forma central. Falamos pelas grandes incidências das alterações do centro para a periferia, que grande parte dessas escolioses são idiopáticas, apesar de ter um cunho hereditário, congênito e também de malformações ao longo dessa fase do crescimento. Existem casos, por exemplo, na fase do crescimento que não se dá para conter uma curva e além dela piorar mais de 50 graus, nessas fases maiores de 50 graus a gente tem uma probabilidade grande de ter uma chance de ir para a cirurgia. Uma curva muito grande assim, com uma rotação e inclinação significativa, ela tem o risco de ter um comprometimento de compressão do pulmão e ali a gente tem uma decisão a se tomar. Se a pessoa tiver uma imaturidade esquelética, um Risser 3, um Risser que não se fechou ainda, se as epífises de crescimento estão ainda em abertura, se ela está na fase do crescimento e apesar disso a curva está aumentando, a gente continua o tratamento conservador com exercícios no mecanismo de antitorção e os exercícios de alinhamento e consciência postural, nos exercícios de expansibilidade torácica, os exercícios unilaterais contra essa curva. Eu gosto muito de citar o nosso colega magnífico professor doutor Rodrigo Andrade, que traz com excelência o método 4S, aquilo que a gente já conhece ao longo das 7 escolas internacionais. Por falar em 7 escolas internacionais, a Carol está aí do outro lado da telinha, eu creio. Ela vai deixar para vocês de brinde no link o consenso internacional, que é o guideline, tá bem? O guideline é o resumo das 7 escolas que trabalham pelo mundo todo a favor daquilo, quais são as condutas necessárias a favor daquilo que se compete à prescrição de treino do mecanismo antirrotatório dessa escoliose. Lembrando que a chave ouro para a escoliose é a expansibilidade torácica e a respiração. Não vou deixar a Carol esquecer. Carol, você tá aí do outro lado da telinha, né? Manda para eles lá o link para eles baixarem com excelência o guideline, por favor. Não esquece a capa da live que eu vou botar aqui para ficar bem bonito. Para quem quiser deixar ela gravada, eu vou deixar gravado também. Já há pedidos. Um cheiro. Então essa é a quarta variável importantíssima da escoliose. A presença da gibosidade nos traz ali algumas respostas importantes. Toda gibosidade mostra pra gente uma característica estrutural dessa curva. A gibosidade pode aparecer na infância, no crescimento, na juventude e também na fase adulta. Agora, para quem tem uma escoliose na fase adulta,
Olha aqui a diferença de uma criança. Aqui a gente está com a fisioterapeuta junto, trabalhando os movimentos intercostais, dando a ela a consciência axial, mostrando para ela a direção da curva. Por isso que é importante avaliar o quê? Ao lado da gibosidade. A nomenclatura de uma curva se dá pelo lado da gibosidade. Então o lado da gibosidade é o lado convexo daquela curva, não é o lado côncavo. Então a nomenclatura de uma escoliose, ela é dada pelo lado convexo da curva. Então uma escoliose torácica à direita, lombar à esquerda, torácica à direita, lombar à esquerda. A direção que a curva está sendo laudada é o lado convexo da mesma. A direção da curva que está sendo laudada é o lado convexo da mesma. A gente pode ter duas direções e duas regiões como a escoliose em S, ou duas regiões com uma única direção, que é a escoliose em C. Nós vamos ter o lado da convexidade, que é o lado maior da abertura, onde os músculos estão mais alongados, e o lado do fechamento, que é o lado da concavidade, o lado onde a musculatura está mais apertada, não digo encurtada, mas hiperativada. O posicionamento dessa escoliose, ela tem como melhorar. Melhorar não só pelo alinhamento cérvico-torácico, mas também melhorar pelo alinhamento lombopélvico. Se você não sabe o que fazer com a escoliose, você tem que primeiro avaliar. A avaliação, ela não só compete pelo raio-x, eu gosto muito desse exemplo. A avaliação também é pelo quadro clínico, esses aqui são os artigos. Pelo quadro clínico e a posição da pessoa a olho nu, nós vamos investigar o raio-x, o lado da giba e qual é o valor do ângulo. Dá uma olhada aqui. Tem um drop pélvico e uma queda da pelve de 16,44 milímetros. Dá para ver? No antes. Aí, a curva no antes, ó, o lado que o quadril sobe, tá 42. Daqui para cá, a gente tem 2 meses de trabalho pensando na região... Oh, sai daí. Ô, meleca. A região lombopélvica primeiro. Olha, foi para 9,8 milímetros. De 16,44 para 9,8. O que aconteceu com a curva? A curva saiu de 42, foi para 32. Ah, prof, que doideira. Então eu não vou olhar só para o eixo? Lógico que não. A gente acabou de falar que a ortopedia é sistêmica e ela termina onde? No meu quadril. Se agora você sabe qual é o lado que está caindo, você sabe qual é o lado que tem que subir. Se você sabe qual é o lado que está rodando, você sabe qual é o lado que tem que distorcer. Se você sabe que tem um lado que caiu e que fechou, que forame obturatório transladou e fez uma rotação transversal lombopélvica e até o fêmur tem uma rotação interna maior, aumentando ainda mais o valgo, por exemplo, porque eu posso ter um side bending, eu posso ter um drop pélvico, eu posso ter um valgo associado e uma inclinação da curva nessa correlação de região lombar com lombo pélvico. Se agora você sabe que tem que subir aqui, e se o fêmur está rodando medialmente, você distorce ele lateralmente e sobe a crista que está desabando. Mas professora, através de exercício, não é manual, não é alguém fazendo por você. Eu tenho um professor que eu gosto muito, que o nome dele é Juan Bosca, da própria terapia manual. Ele foi um dos sucessores de Maitland, ele teve aula com Capante da biomecânica, pensa. Ele dá aula em espanhol, é uma belezinha, ele fala assim em aula, não há como cambiar nada com a parte manipulativa. Eu não quero saber da preparação dos ossos de alguém fazendo por você. Eu quero entrar nesse córtex e dar a direção ativa através de qual é o lado que eu tenho que expandir, qual é o crescimento axial que eu preciso realizar e qual é a inclinação que eu tenho que abrir para conseguir jogar o meu corpo contra a rotação. E isso se dá pela expansão, a expansibilidade desse tórax pela respiração. Eu vou deixar para vocês o documento internacional, tá bom?
É o guideline da SOSORT, que é a Sociedade Internacional Ortopédica de Escoliose e Traumatologia. Vai estar esse documento íntegro para vocês baixarem e dar uma lida. Todo o consenso é aquilo que é o resumo de todo o mundo. O consenso da SOSORT é o melhor do mundo frente às escolioses. Vocês vão compreender que lá existe a regra de usar colete, principalmente nessa fase do estirão e do crescimento. É importantíssimo o uso do colete, tá bem? Nesses indivíduos com as curvas entre 25 a 50 graus. E os exercícios terapêuticos, quando ele fala de exercícios terapêuticos, ele fala aqui nos nossos consensos e na literatura, que são exercícios contra a curva, exercícios corretivos, posturais, não é somente da fisioterapia. A educação física adaptada, para quem não sabe, a grupos especiais tem a sua vertente na educação física, que na área da saúde também trabalha com deficiências. Saber quais são os exercícios antirrotatórios e saber quais são os exercícios específicos que estão aqui no guideline, vocês podem ler com tranquilidade. Para quem quiser printar, ó, printa aí, mas a Carol vai deixar para vocês fazerem o download, tá bem? De toda a documentação. Vocês vão aprender o que é essa consciência corporal, vão entender como que é a expansibilidade axial, vão compreender a respiração na expansibilidade do lado côncavo, vão entender que escoliose é treino unilateral, sim senhorito, eu tenho que fechar o convexo e expandir o côncavo, vão entrar nas regras de que escoliose não pode ter uma hiperextensão, mas é claro que a gente vai trabalhar contra as discineses do ritmo escapulohumeral, vai ter remada, vai, mas sem hiperextensão, vai ter que encaixar essa escápula na báscula do lado da convexidade e, como vocês viram, a fundamental importância ali também é uma base muito bem estável. Quando essa base está muito bem estável, o arranha-céu cresce. Quando a balança de Powells pelo Canadá estiver nivelada em todos os planos e eixos contra a distorção do eixo, a gente tem uma bela de uma pelve neutra e o arranha-céu também cresce. Então essas são as particularidades daquilo que eu gostaria de deixar para vocês sobre as escolioses. Método cirúrgico. O CLEP ainda existe, tá bom? O CLEP é um dos mecanismos de mobilização ativa da escoliose. Olha que legal isso aqui, ó. Essa é uma aluninha nossa, eu não sei se ela tá por aí. Aqui lá, fala com a gente. O médico, ele fixou a região da torácica e não fixou a lombar. Olha a meleca que aconteceu. Torceu a lombar. E a gente está reduzindo o ângulo agora da lombar contra a inclinação que ela tem, porque ela não quer operar de novo. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu gosto muito de acompanhar toda essa parte de questão medular, input neural, com a neurologia, tá bom? A neurocirurgia, além dos nossos queridos ortopedistas especialistas em coluna, é claro que a neurocirurgia tem no meu ladinho aqui no meu coração. Ó, para quem não conhece, as 7 escolas são essas daqui. As 7 escolas que a gente vai falar na SOSORT, que é o documento. Quem lidera é a Alemanha, pelo método Scroat, CIAS pela Itália, o SBTS pela Argentina. Essas 7 escolas foi quem sentaram em 2016 para direcionar aquilo que iria ser feito mundialmente nas escolioses. E depois eles publicaram em 2018 o consenso total, tá bem? Então essas publicações continuaram sendo reafirmadas que é necessário ter diariamente as doses de autocorreção, as doses de percepção da imagem da sua curva, o quanto eu vou respirar, para onde eu vou abrir, e a gente consegue ter ali uma contenção grande dessa curva, principalmente com o uso de colete, porque tem que usar colete 24 horas por dia, só tiro para tomar banho, né? E ali a gente vai tendo as melhoras dos desnivelamentos de quadril,
a gente vai tendo a diminuição da curva, seja ela lombar, seja ela torácica, seja ela independente de onde ela está, com o mecanismo de abertura do côncavo, com respiração contra essa deformidade do fechamento, com tração. Uma das 7 escolas, elas preconizam o tracionamento dessa coluna. Tem alunos que têm escoliose, persifose e recurvatum. Tem alunos que vai ter valgo, hiperlordose associada. A gente vai ter que corrigir tudo, não só o eixo. Lembrando que não é possível mais ficar num prumo 0 graus. A gente tem como melhorar, como atenuar, como diminuir, como reduzir essa curva. Porém, a correção 100% de uma escoliose não dá totalmente, lembre-se disso, tá bom? Porque ela é idiopática, ela não tem causa definida, porém ela tem as suas correlações com vários outros planos que podem ser melhorados. Eu posso ter uma pessoa que não tem curva, olha a retificação dela, uma menina com retificação, com drop pélvico, com... Cadê a curva da lombar? Se ela já tem retificação, além de trabalhar contra o padrão de curva, a gente precisa formar a curva dela. E tudo isso precisa ser lembrado, porque além do primeiro problema, que é o eixo irregular, né? Cadê nosso coraçãozinho? Cadê nosso coraçãozinho? Cadê nosso coraçãozinho? A gente precisa ter ali um coração muito aberto, no respeito com essas pessoas, porque às vezes vai sentir dor sim. Olha o desnivelamento dela. Então a gente tira a foto antes e depois, a gente mede o ângulo de Kobe antes e depois. A gente tem ali uma longeva reavaliação de todas essas escolioses, independente do grau, tá bom? Então essas são as minhas notórias variáveis de hoje para vocês, para que vocês se atentem a algumas particularidades, lembrando que as torções de eixo pode ter desidratação de disco. Esse é um caso do bem lá de Linhares, que além de escoliose, além de persifose, além de retificação, ele tinha ainda uma retificação cervical, uma herniação cervical, olha isso. Então, além de prestar atenção no mapeamento, trabalhar contra a curva, estabilidade lombopélvica, abertura de área, descompressão, nutrir o tecido, pô, tem tanta coisa no meio do caminho, e o que tem no meio do caminho ainda são as lesões. Então eu deixo aqui, primeira coisa mais importante para que você comece a se atentar nesse caminho magnífico que são as escolioses. Nós vamos ter que enxergar o corpo como ele é. Nós vamos ter que mapear esse indivíduo no seu antes e depois. Nós vamos ter que compreender para que lado que o quadril cai, para que lado que o fêmur roda, para que lado que a crista ilíaca desaba, para que lado que a gibosidade, para que lado que a escápula abre, para que lado que a discinese acontece, qual é a consequência dentro e fora da articulação, quais são as lesões que estão associadas. Nisso a gente vai falar do subgrupo da JOSPT, que é a Journal Sports Physical Therapy, uma das melhores jornais de ortopedia e traumatologia para investigar o subgrupo do seu aluno. Seria do subgrupo de mobilização, seria do subgrupo de manipulação, seria do subgrupo de tração, e como que a gente vai realizar a estabilização. Lembrando que dentro daquelas 7 escolas existe então um consenso internacional que está aí para você baixar e tirar todas as dúvidas. Dentro dessas escolas tem mobilidade articular em favor do rolamento, tem o CLEP com abertura axial, tem consciência corporal, abre o côncavo, fecha o convexo, tem treino unilateral, tem mecanismo de antirrotação, respiração, expansão torácica, tração e muito mais. Não é tão simples assim. Nós precisamos enxergar, avaliar, mapear e direcionar esse indivíduo para a curva que ele tem. Não esqueça de olhar para a base, para o centro, porque aqui é o gerar, aqui é o mediastino, aqui é tudo. Então, do centro para a periferia, uma base muito bem estável. A gente vai lá para o Canadá, nas publicações de Christopher Powers, lembrando da balança de Powers, lembrando das hipomobilidades de sacroiliaca de Maitland e Mulligan. Toda a hipomobilidade também aumenta a compressão lombar. Então, eu gostaria que vocês se atentassem sobre isso. Hoje é uma live de SOS e para que vocês comecem a despertar sobre o assunto, e gostaria que vocês dessem uma lida no consenso internacional, e a partir da semana que vem a gente vai deixar ali uma abertura de perguntas também,
para saber o que vocês querem falar um pouquinho mais, tá bom? A respeito do que vocês têm dúvidas, daquilo que vocês têm curiosidade, aquilo que vocês queiram trabalhar. Olha só que belezinha, uma pelve mais retificada e depois a formação de uma curva. Esse daqui é o caso do nosso aluno junto com o Rodolfo, né? Além do sobrepeso, a escoliose, a inclinação de drop pélvico, o ombro um mais alto do que o outro. Então, além de tudo isso, o indivíduo ainda tem que emagrecer, ainda tem que ficar fortinho, ainda tem que trabalhar a lesão. E é isso que eu gostaria que vocês se atentassem. Não uma coisa só, porque aonde está a fumaça não é a origem do incêndio. Não um lado só, porque existe planos e eixos interligados. Não uma área só, porque o problema não é in situ, não é pontual, ele é tridimensional. Não uma variável só da estrutura, é um ser que grita, é um ser que chora, é um ser que não sabe mais por onde pedir socorro, é um pulmão que esmaga, alguém que não consegue respirar de alívio por causa da sobrecarga nesse eixo. Ouça aquilo que ele está falando para você. O que está fora do eixo dessa sua vida, que muitas vezes a gente sobrecarrega e joga tudo em cima dessas costas. E por falar nisso, uma das regras de escoliose é não gerar sobrecarga axial. Tira esse peso das costas, alonga e cresce. O peso foi feito para subdividir as malas, entrega as tarefas. Para de jogar tudo nas suas costas por si só. Se depender da gente, em questão mecânica e escolioticamente dizendo, estou aqui para te ajudar, não só nos cursos online, mas também presencial, não só nas mensagens do Instagram, mas também nas consultorias, não só nos nossos bate-papos informais pelo SMS, pelo WhatsApp, todos os grupos de todos os meus alunos do Brasil todo e pelo mundo, tá bom? Até mesmo lá na América do Norte, na Flórida com a Jéssica. Meu muito obrigado. Qualquer dúvida, pergunta, dá um hashtag, marca nós, printa aí, para eu saber que você estava presente. Um beijo no coração, com muitas curvas sinuosas de Oscar Niemeyer, para vocês mapearem com carinho e depois ter a direção correta da aplicabilidade do que fazer. Dá uma listada, rever a live das principais regras e qualquer coisa eu estou por aqui, tá bom? Um beijo! Tchau! Quero saber sobre vocês aí também depois. Deixe nos comentários o que você precisa que eu entre com mais profundidade e quais são as suas dúvidas do dia a dia. Tá bem, meus amadinhos? A galera já tá perguntando aqui sobre isso, a live vai ficar gravado, vai ficar. A Carolzinha já tá lá no grupo VIP. Para quem tiver em dúvida onde vai estar, o link tá lá. Vai estar lá no link no biografia do Instagram. Tudo vai estar lá. A Carol vai deixar disponível o documento da Susorte. E qualquer outra dúvida também pergunte por lá, tá bom? Que nós pudermos fazer para que vocês, para que esse caminho da jornada fique mais tranquilo e numa assertividade, uma credibilidade tamanha, saiba que estaremos aqui nessa expertise para favorecer o descomplicando das lesões. Eu há mais de 15 anos na docência, para quem não sabe um pouco da história, já ontem até tive a honra de receber o professor Dr. Luzimar Teixeira da USP, que implantou grupos especiais na USP de São Paulo, onde eu também fui aluna dele. Depois da fisioterapia, eu entrei na educação física, fiz ortopedia e traumatologia pela Santa Casa, e a última formação é o meu mestrado na Escola Paulista de Medicina, só em doenças osteometabólicas. Toda essa informação com os melhores profissionais da área e também ainda em contato com os grandes pesquisadores do metabolismo ósseo, nós, professores por todo o Brasil, estamos aí ligadinhos para favorecer a vocês as melhores documentações, estudos científicos e variações de exercícios relevantes na literatura, tá bom? Nós temos grandes coordenadores por todo o Brasil e cursos também privativos. Agora a Carol, junto com o Dr. César, linkando essa ponte aérea de Brasil e Estados Unidos pela Unilink. Fique ligadinho nos nossos cursos online por todo o mundo, porque a missão é espalhar saúde pelo mundo. E também aqui no Brasil, os nossos queridos parceiros, não só da Dufit, de Floripa, aqui de Vitória, que eu tô morando em Vitória, pelo Clube Life, a galera lá de Salvador pelo Fábio Damasceno, o pessoal de Recife, né, galerinha, que está aí de portas abertas para nos receber pela Músculo Pensante. Meus amados de Belém, não tem como esquecer, tomando um belo de um açaí lá pela Pro Trainer com a Elis, e assim sucessivamente em São Paulo, que é onde eu nasci,
pelo Instituto Beta. Nós temos aí grandes parceiros que estão levando para vocês as informações com grande relevância. Tudo que envolve o marketing, toda a parte tecnológica, toda a questão de TI, as variáveis online. Carolzinha tá aí para te dar o acesso e para te dar o caminho correto de como adquirir os cursos. Tem a avaliação? Tem, dos 5 passos de avaliação. Tem terapia manual? Também tem. Toda a parte de liberação miofascial e imobilização. E tem sobre coluna total com as autorizações da SOSORT, o mecanismo antirrotatório, tá bom? Um beijão. Tchau, tchau.